Os salves dessa semana vão para muita gente, então segue a lista aí. Agradecendo mais uma vez a todo mundo que comentou no meu último vídeo e aproveitando para dizer que, como eu não consegui monetizar meu canal ainda, você pode fazer doações pro meu Pix, tá aí ó, na tela. Ajude a manter esse canal vivo. Valeu! Muita gente que quer começar a colecionar vinil me pede dicas aí de equipamento, de lugares para comprar. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui meio que como utilidade pública mesmo, reunindo todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos colecionando vinil. E acredite, teve coisas aqui que eu demorei muito tempo para descobrir, então desde já dá like nesse vídeo aí, se inscreva no canal para que eu continue aí compartilhando o conhecimento com vocês, coisa que eu faço inclusive com o maior prazer do mundo. Bom, e a primeira dica é: não desista. Talvez alguma das coisas que eu fale aqui possa desanimar você, afinal de contas, colecionar vinil não é das tarefas mais fáceis não. Mas quando eu te peço para não desistir, para ter calma, paciência, é porque colecionar vinil é extremamente recompensatório. Então pode investir seu tempo nisso que, na minha opinião, você não vai se arrepender. Não tô falando que você não vai tomar prejuízo em algum momento não, mas você vai mitigar muito do risco. E sei lá, se você, por exemplo, não tiver num momento muito bom financeiramente, bicho, tenta ir adquirindo as coisas aos pouquinhos, sabe? Compra o equipamento, talvez uma parte do equipamento agora, outra parte daqui a um tempo. Bom, a segunda dica, na verdade, mais um conselho. Se você chegou até aqui, você já tem alguns motivos, pelo menos, para começar a colecionar vinil. Mas eu queria apresentar mais alguns para que você tenha a certeza, assim, para que você saia daqui com a opinião convicta de que você quer ou não começar a colecionar vinil. Para mim, o principal do vinil é a questão sensorial. É você mudar a forma como você consome música, passando a se importar mais com o toque, às vezes até o cheiro. O próprio som analógico do vinil, ele tem algumas diferenças em relação ao som digital das plataformas de streaming ou do CD, por exemplo, que tornam, pelo menos para mim, a música muito mais confortável, agradável de ouvir. O baixo, por exemplo, é um instrumento que fica muito bonito no vinil, porque os graves do som analógico são muito peculiares. Acho que só ouvindo mesmo para sacar. O som do vinil, ele é menos comprimido do que o som digital. Como são pesquisas muito complexas e que, para ser bem sincero, nem eu, que também trabalho com áudio, entendo direito, eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão, mas saiba que o som analógico é sim muito diferente do digital e, na minha opinião, muito mais confortável. Não é nem questão assim de ser melhor, sabe? Mas eu acho que é melhor sim. Para se ter uma ideia, no final do ano passado, a Billboard anunciou que as vendas de vinil foram as maiores desde 1991. Então muitos artistas já colocam o vinil como seu produto principal para divulgar o trabalho. O vinil tá entre nós, já se estabeleceu, ou melhor, restabeleceu há algum tempo, e não é mais uma questão de moda. Para muita gente já é a principal maneira de consumir música. E para consumir música dessa forma que eu tô falando, de aproveitar bem a parte sensorial, essa questão do som analógico, nada como ter um bom equipamento, que é a minha próxima dica. Equipamento, galera, essa é uma parte que divide muitas opiniões. Olha, você já deve ter visto por aí muitas daquelas maletinhas, daquelas vitrolas retrô, e de cara eu já te digo que elas não são as mais indicadas pra gente entender o porquê. Além de só ficar falando que a maletinha é uma bosta, a vitrola é ruim, eu vou explicar pra vocês agora um pouquinho, assim, uma parte um pouco mais técnica do porquê você deve evitar as vitrolas e as maletinhas. Dá uma olhada nesse diagrama aí. Galera, esse daqui é o desenho de um toca-discos visto de cima. E de cara eu já falo para vocês que uma maletinha ou vitrola não tem nenhuma dessas funções. Mas calma, o que interessa pra gente aqui de verdade é o lado direito ali, ó, dos números 9 a 14. O 9 é o contrapeso e ele funciona fazendo o seguinte: evitando que a agulha exerça um peso excessivo sobre o seu disco de vinil. Como as maletinhas e vitrolas não têm esse contrapeso aí, a cápsula e a agulha ficam muito pesadas sobre o disco de vinil, destruindo ele aos poucos. O número 10 é o anti-skating e ele serve para que o braço não derrape no disco de vinil enquanto está reproduzindo. E aí o 14 é o head shell. Ele é responsável por segurar a cápsula e a cápsula segura a agulha.
Dá uma olhada nesse diagrama de um head shell. A parte verde é o head shell, a azul é a cápsula e a vermelha é a agulha. Existem cápsulas e agulhas de diferentes tipos. É só você procurar aí no YouTube alguma que se enquadre melhor no seu orçamento e no seu toca-discos, tá? Tem que ser compatível. Caso você não saiba ainda, um toca-disco sozinho não consegue emitir som. Então, para isso, você precisa comprar também um receiver. São essas caixas retangulares aí que também pegava rádio e era muito comum nas casas dos anos 80 e 90. Existem também toca-discos com pré-amplificador embutido, o que significa que você não vai precisar de um receiver. Eu recomendaria com receiver, porque o som realmente é muito mais potente e presente, tá? Bom, por último, você precisa procurar boas caixas de som. Também recomendo pesquisar mais a fundo sobre isso, porque não é o intuito desse vídeo aqui fazer um guia de compras sobre esses equipamentos, tá? Eu tô só explicando para que servem. E olha, não precisa se desesperar. Você consegue no mercado de usados comprar um toca-discos vintage com uma qualidade excelente. Desde que ele tenha essas peças que eu falei agora há pouco, você consegue aí numa faixa de, sei lá, às vezes até 300 a 400 reais o toca-discos. Aí no caso, infelizmente só o toca-discos não sai som, então vai precisar de outras peças. Mas, bicho, pensa nesse negócio que eu falei. As maletinhas, elas são conhecidas como as vinyl killers, né? Porque elas despejam sobre o vinil um peso exacerbado. E também não há um controle muito grande do anti-skating. Você também não vai poder tunar o seu toca-discos, trocando a cápsula, a agulha, por alguns melhores. Então, investir em equipamento vintage vale muito a pena. Só fique esperto aí, porque existem sim muitos vendedores aproveitadores. Você só precisa de alguém de confiança, tá? Presta atenção também na rotação do toca-discos, que é um problema muito comum. Para os toca-discos de correia, né, os famosos belt drives, é muito comum que talvez a correia esteja laceada. Gente, é muito simples de resolver isso daí. Eu vou até falar já na próxima dica aí da manutenção. E eu não preciso ensinar aqui para vocês, porque tem vários vídeos disso. E são muito eficazes, tá? Vinil não é algo barato de se colecionar. Então, se você paga aí 200 conto às vezes num disco de vinil importado, você não vai querer estragar ele rapidinho com uma maletinha, uma vitrola. Mas assim, gente, isso aqui é uma dica. Se você quer usar as maletinhas, se você precisa, por exemplo, urgentemente, quer ouvir meu vinil e tal, e quer usar, por exemplo, de maneira temporária, aí é de cada um. Bom, se você chegou até aqui, você já entendeu que toca-discos é um instrumento de precisão. E o seu aparelho pode precisar de alguns pequenos ajustes. A grande maioria deles você pode fazer na sua casa, inclusive, para que você extraia o melhor som do seu vinil. Se ele tiver com a rotação baixa, ele pode alterar o tom da música ou a velocidade dela. Se a cápsula e a agulha estiverem desalinhadas, você pode ter distorções horríveis e ter muita sibilância. Então, essas pequenas manutenções você consegue fazer da sua casa, caso não tenha um técnico de confiança. Isso acontece em muitas cidades do interior, como a minha, por exemplo. A gente não tem um técnico tipo assim, especialista em toca-discos por aqui. Então, ou você leva para a capital, ou você aprende a fazer sozinho. Não é para você sair desparafusando o seu toca-discos aí e operar ele, mas os ajustes de alinhamento de cápsula, o peso ideal ali do braço, né, que você ajusta pelo contrapeso, que eu já falei para vocês, anti-skating, bicho, você vai ver que o vinil é a melhor coisa do mundo. Uma outra dica de manutenção muito importante é: lave os seus discos. Você se envolve tanto nessa arte aí do vinil, né? Um LP limpinho tem um som sensacional. Então, se você quer tirar aqueles chiados, aqueles estalos, que inclusive muita gente até gosta, mas eu não sou tão fã assim, às vezes uma limpeza já ajuda. Eu aqui limpo com uma bucha ao lado liso da bucha, ou uma escovinha de dente com cerda bem macia e detergente neutro. Também pode usar aquele sabão de coco neutro, que é muito bom para tirar a estática também. Se você lavou o seu disco e ele continua estalando e chiando muito, aí é porque ele tá arranhado. Aí não tem conserto não. Também faz parte do charme, né? Convenhamos. Se você não quer ouvir nenhum estalo, nenhum chiado, ouve Spotify. Bom, chegamos na última dica. Se você tiver mais alguma dúvida, me pergunta aí nos comentários. Mas olha, deixa eu falar para você que
eu não sou especialista em vinil nem toca-disco. Se você quer dicas mais aprofundadas, vai atrás aí de conteúdos no YouTube de gente que trabalha com isso. Essas minhas 5 dicas aqui não são suficientes para você compreender tudo sobre o mundo do vinil. A minha última dica é tipo um guia de compras mais sugestivos, onde que eu compro os meus vinis. A Amazon pode ser sim uma boa opção para discos importados. Peça para enviar em embalagem de presente, tá? Que aparentemente vai mais reforçado. Eu também costumo comprar alguns discos importados na iMusic, que é um site dinamarquês. Mas aí, muito cuidado. Qualquer compra na iMusic pode ser taxada quando chegar na alfândega aqui do Brasil. Então se liga, assuma esse risco. Mas lá é a loja mais fantástica do mundo, na minha opinião, para se comprar vinil aqui importado, tá? Muitas páginas no Instagram, gente, é muita página. Digita discos aí no pesquisar do seu Instagram, você vai achar centenas de contas que vendem discos usados e às vezes até novos, seminovos. Tem a Moca Discos, a Rockstar Discos, por exemplo. A Shopee também pode ser um meio muito legal de você adquirir os seus discos, porque eles dão muito cupom de frete grátis. Só fica atento, tanto na Shopee quanto no Mercado Livre, e para ser bem sincero, essa dica deveria servir para tudo, em adquirir os seus vinis de vendedores confiáveis. Tem muita gente aproveitadora nesse meio, fique esperto ou esperta. Existe também a arte de você ir no sebo, por exemplo, e adquirir um disco que você jamais ouviria se dependesse de você, por exemplo, procurar no Spotify. Então, o vinil é uma excelente forma de você descobrir coisas novas. Bom, então é isso aí. Como eu disse, se você tiver mais alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu vou tentar responder, porque assim, como eu disse para vocês, meu conhecimento é limitado, beleza? E é isso. Valeu!